Hoje eu tô aqui pra te dizer que quem semeia em obediência, colhe em abundância. Pode até me perguntar, mas Glória, tu estás falando em obediência de novo? É de fato e de verdade o assunto que o Senhor tem tratado comigo. E tu sabe que a espada é de 2 gumes. Eu só posso derramar em vocês o que eu estou recebendo. E o Senhor está tratando comigo acerca de obediência. O caminho da obediência. É fácil? Não. Nem todos os momentos nós teremos certeza. Na maior parte do tempo a gente vai ter dúvidas. Na maior parte do tempo do caminho da obediência a gente vai ter medo. Mas o segredo está em continuar obedecendo. O que vem depois da obediência faz tudo valer a pena. Você está obedecendo a quem? Porque obedecer a Deus é saber que a gente não precisa de explicação. A gente vai com medo mesmo, porque a gente ouviu uma voz. E a voz de Deus cala todas as outras vozes. E é por isso que ninguém entende o porquê a gente faz o que faz. Ninguém entende porque a gente renuncia a certas coisas. Na verdade, ninguém vai entender as nossas renúncias. Ninguém vai entender por que é que a gente ora, por que é que a gente anda com a Bíblia, por que é que a gente diz a Bíblia de papel. Com a boca cheia, como se estivesse falando da melhor coisa do mundo, porque de fato e verdade nós estamos falando da melhor coisa do mundo, mas eu preciso te dizer, nem todo mundo vai entender. Muitas vezes nem quem está obedecendo entende, mas a gente ouviu uma voz que calou todas as vozes, e essa voz foi essa voz que fez a gente abrir mão de tudo. É essa voz que tem nos guiado neste deserto que é a vida. Essa voz tem nos sustentado. Tem uma frase de um devocional de Gabriela Lopes que diz assim: fale, Senhor, fale o tempo todo, fale, só fale. Porque não te ouvir é ensurdecedor. Que o Senhor nos dê sensibilidade para ouvi-lo. Porque se a gente ouvir o Senhor, se a gente decidir obedecer, mesmo com medo, a recompensa da obediência é a abundância. Não se compara. Vamos pra palavra. Hoje eu tô tão empolgada que não tá escrito nas estrelas. Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Mais uma vez, Gênesis 26. Dessa vez, versículo 12, que diz assim: naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Eu quero me deter aqui e eu quero te lembrar que o tempo era de seca. Eu quero te lembrar que o tempo era de fome e de miséria. Todo mundo estava saindo daquela região para ir para o Egito. Quando Deus disse a Isaac: você não é todo mundo, você não vai para o Egito. Mas está todo mundo indo, mas você não vai. Mas no Egito tem comida, para você não. Você não depende do Egito, Isaac. Você depende da minha voz. E o que foi que aconteceu? Isaac obedeceu na íntegra. Ele mandou eu ficar aqui, eu vou ficar. Isaac ficou em Gerar e o Senhor disse assim: eu sou contigo e vou te abençoar. Qual é a lógica? Me explica. Me explica como é que em tempo de seca, em tempo de fome, em tempo de escassez, Isaac plantou e o que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. É a Bíblia quem diz. Eu quero que tu imagine comigo em um exemplo rápido. Isaac plantou 10 espigas de milho. Ele colheu 100 vezes mais. Ele colheu 1000. Como é que tu planta 10 e tu colhe 1000? Porque o Senhor não fala de soma, o Senhor fala de multiplicação. Vezes. 100 vezes mais. É o Deus da multiplicação, é o Deus do infinitamente mais, e é por isso que eu te digo: quem obedece, semeia a obediência, que tu vai colher bonança, tu vai colher fartura. É o Deus que não se limita. Eu quero te lembrar que ele não deve nada a ninguém, mas ele faz questão de honrar quem obedece. E o nosso defeito está em querer explicação, e o Senhor está dizendo assim: só me obedece. O Senhor nos ama. Ele nos ama tanto que ele tem mais, ele tem melhor, infinitamente mais e maior. Isaac obedeceu, foi 100 vezes mais que ele colheu. Eu quero te lembrar do Salmo 24. O Senhor tem ministrado o Salmo 24 no meu coração de uma forma tão direta, desde a madrugada de antes de ontem. O Senhor tem ministrado o Salmo 24 no meu coração, que diz assim: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Eu quero te lembrar essa parte A. A terra e tudo o que nela há são do Senhor. A terra é do Senhor. A água que rega a terra
é do Senhor. A semente que vai crescer, germinar e se tornar alimento é do Senhor. De quem nós somos? Do Senhor. Eu quero te lembrar que o que sai da boca de Deus é válido. Ele é digno de confiança. Por acaso falaria o Senhor e não cumpriria? Por acaso mandaria e não se responsabilizaria? Que Deus é esse que diz assim: tu tá com fome, tu tem uma família pra tomar conta, mas eu tô vendo que o Egito não é o teu lugar. Lá tem abundância, mas tem morte. Pro Egito não. Me obedece que eu cuido de ti. Como é que tu explica onde ninguém prospera em tempo de crise, tá Isaac prosperando? Porque obedeceu. É o Senhor dizendo assim: eu não dependo de governo, eu não dependo de acordo, eu não dependo de moeda, eu não dependo do dólar. É o dono do ouro e da prata te lembrando: se eu determinar quem vai invalidar, obedece. O Senhor está tratando comigo sobre obediência e tu sabe que eu não apanho só. Se ele falar comigo, a espada corta em mim, aí depois corta em vocês, que eu não vou apanhar sozinha, não. O Senhor está nos lembrando: obedeça. Obediência. Sensibilidade para ouvir a única voz que importa. Sensibilidade para entender as ordenanças dele. Ele tá mandando. Quando ele fala, a gente baixa a cabeça e obedece. Qualquer outra pessoa a gente consegue questionar. A voz de Deus não. Porque a Bíblia diz que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Imagina nós. Eu já ouvi a voz de Deus. E no dia que eu ouvi a voz de Deus, imediatamente eu me levantei de onde eu estava e obedeci. Porque a sensação que eu tinha era que eu ia morrer. Era que aquela voz ia me consumir. A voz do Senhor. A voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor. A voz do Senhor é inconfundível. Se está te deixando em dúvidas, não é a voz do Senhor. Obedeça. Sensibilidade. Peça a Ele: Senhor, termina esse vídeo pedindo a Ele. Coloca a mão no teu coração aqui comigo e diz assim: Senhor, cala todas as outras vozes para que eu possa ouvir a Tua voz. Aumenta a minha sensibilidade para obedecer a Tua voz.